E pessoal, eu vim contar para vocês como foi a minha experiência com a troca de orientador. No meu TFG 2, eu tinha um professor que ele ia me dar aula dia de quarta-feira, que era sobre projeto urbano e dia de terça-feira ele teria que me dar aula de orientação. Então eu ia ver esse professor na terça e na quarta. E aí eu comecei a conversar com os outros orientandos que já estavam no final do TFG 2, eu já tinha terminado, porque geralmente eles recomendam os professores, né? Esse professor é muito bom em projeto arquitetônico, esse professor é muito bom em projetos de restauração. Então a gente começava a trocar ideias assim de orientadores. Mas só que aí eu comecei a conversar com minhas amigas, aí ela me falou, faz com a professora tal, porque ela é muito boa. Mas aí quando chegou a minha vez de escolher o orientador, a professora que ela tinha me recomendado, ela não estava na lista. Aí eu tive que procurar outro professor para ser o meu orientando, mas só que até então eu não conhecia esse professor. Esse professor, eu vou dar um nome fictício aqui, tá? Professor João, por exemplo. Aí eu comecei a perguntar, alguém conhece esse professor João, como que ele é e tal. E aí as pessoas começaram, os alunos, né, começaram a falar que esse professor, ele não era bom de projeto, ele não era um bom professor assim para dar orientação. Eu não sei como foi em outras matérias, mas pelo menos para orientação ele não era muito bom. E aí eu comecei a ficar preocupada, né? Porque a única opção que eu tinha era esse professor João e outra professora, mas só que a outra professora não sei se ela ia ter quantidade de alunos que tem que bater lá, eu acho que o mínimo de 10 alunos por professor. Aí se tivesse mais alunos ou para pouco professor, aí eles iam colocar mais, ou geralmente é o contrário, né? Geralmente tem mais alunos para pouco professor, aí eles têm que colocar mais na lista. E aí eu fiquei até então com esse primeiro professor, o professor João, e eu acho que eram 8 pessoas na turma dele. E como as orientações são online, então tinha pessoas de todos os campos, né? Tinha professores tinha alunos que estavam estudando comigo da unidade de Jabaquara, acho que era eu só do Jabaquara, e depois tinha outras pessoas de outros campos. Então, os alunos que eu tinha contato, era só eu, não tinha muito, assim, como trocar ideia e tal, só pelos grupos do WhatsApp mesmo. E aí eu comecei a orientação com o meu professor, esse João. A gente fez, acho que até 2 semanas de aula com ele, eu fiz orientação com ele, porque assim, nos primeiros dias de orientação do TFG2, eles pedem um resumo do que você fez do TFG1. Então, começou daí, né? A gente já tinha enviado os trabalhos que a gente fez, a nossa nota que a gente tirou no TFG1, e esse professor nem tinha olhado o que a gente tinha enviado, o que a gente tinha feito. Aí ele simplesmente falou: eu não tive tempo de olhar o trabalho de vocês, então cada um vai fazer um resumo do seu trabalho para mim saber o tema de vocês e conhecer. E aí eu comecei a falar do meu trabalho, que o meu tema era centro de acolhimento, que não sei o quê. Comecei a falar do meu terreno, qual que era o meu terreno e tal. E aí ele meio que já falou assim, virou assim para mim e falou assim: mas por que você escolheu esse tema, centro de acolhimento? Porque ele falou que já estava de saco cheio desse tema, que tinha muitos alunos dele orientando os que ele fez, que sempre que pegava esse tema fazia sempre as mesmas coisas, não entregavam nada assim de novidade para ele, inovação, sei lá o que ele buscava. E ele perguntou para mim por que eu tinha escolhido esse tema. E se eu não queria trocar de tema, não sei o quê.
Aí me começou a colocar coisa na minha cabeça. Aí eu falei pra ele, né, justifiquei porque eu escolhi esse tema e que eu não tinha pretensão de mudar o meu tema, que eu tinha certeza do que eu queria fazer e era isso mesmo, eu não queria fazer outra coisa. Até porque meu terreno já estava com as características ideais para fazer esse tema, do tamanho em si e a região e tal. E aí eu comecei a defender o meu tema. Eu falei só, professor, se você não gosta desse tema, né, se você já teve mais experiências com os outros orientandos, beleza, mas eu não tenho intenção de mudar esse tema. Aí eu defendi até o final. E aí depois eu falei para ele que eu estava fazendo na ferramenta Revit. Que ele perguntou, né, como que a gente estava de projeto, o que a gente já tinha entregado. Eu falei para ele que eu tinha iniciado o terreno e comecei a fazer a volumetria e algumas plantas no Revit. E aí foi outro questionamento também, porque ele falou que os alunos dele que utilizavam o Revit, ele achava os projetos feios, quadrados, que ficavam muito quadrados e que não tinha muita beleza assim arquitetônica para ele. E aí ele falou que esperava que o meu projeto fosse diferente de todos, que não fosse igual ao que ele já tinha visto. Eu falei, tá bom, né? Então, assim, já foi um balde de água fria quando ele me falou isso. Isso foi entre a primeira e a segunda das orientações. Então, eu meio que travei, sabe? Eu fiquei desanimada. Pô, como que eu vou ter criatividade para continuar meu projeto? Porque se nem o meu orientador tá me apoiando, sabe? E aí eu comecei a só acompanhar o pessoal que tava fazendo e tal. Mas aí eu meio que fiquei travada. E aí eu fui fazendo só algumas... Por ele ter falado que os projetos ficavam feios, aí eu comecei a fazer minha volumetria no Revit. E aí o meu tava ficando um projeto muito feio, assim, quadrado e tal. Só porque ele falou isso, eu fiquei meio que travada, não conseguia pensar em outra coisa, em uma solução. E aí passou 2 semanas e a gente não se entendia, ele sempre falava que era para me mudar totalmente o meu projeto, não estava legal e tal. E aí eu fiquei preocupada. E aí foi quando ele falou, ó, vai abrir mais uma lista de professores disponíveis, porque estava faltando professor para alguns alunos, e se alguém quisesse mudar de professor, podia falar com ele e colocar o nome na lista dos novos professores que iam entrar. E aí eu peguei, porque assim, a gente tem uma lista de links de todos os professores, de todas as orientações. E aí quando ele me falou isso, que eu podia procurar outra pessoa, outro professor, aí eu falei para ele, eu quero trocar de professor. Aí ele falou o nome da pessoa lá, da professora que estava disponível. Aí ele falou, fala com a coordenadora. Aí eu peguei o link da aula da coordenadora, que ela também dava orientação, e falei, coordenadora, eu quero trocar de professor, porque a gente não estava se entendendo e tal, e eu queria outra pessoa, né? E aí ela pegou, colocou meu nome lá, autorou e tal, e falou o nome da professora para mim e o dia da orientação dela, que seria segunda-feira. Então, na próxima semana, aí eu fiquei tipo 1 semana sem fazer nada, sem aula, porque eu tava esperando troca de professor. Então, eu já meio que perdi 1 mês, assim, de aula, 1 mês de orientação, porque foi um tempo perdido, assim. E aí, comecei com essa professora nova, gente, vou falar o nome dela, a professora Ana Paula. Ela foi uma pessoa maravilhosa, foi a melhor coisa que eu fiz, foi ter trocado de professor. E aí, na primeira orientação, ela falou, quero que vocês me falem sobre o seu projeto, como que vocês estão fazendo. E
E antes de ela iniciar, assim, ela já falou: eu sei que vocês estão perdidos, mas eu tô aqui para acolher vocês e ajudar vocês. Aí, nossa, e ela falando super calma, assim, pra gente poder ficar aliviado, sabe? Se sentir menos pressionado. Porque no TFG2 é terrível, assim, a pressão que a gente passa, a ansiedade é muito grande. E na hora que ela falou isso, aí eu falei, pronto, é essa professora, é essa que vai dar certo, sabe? Aí eu meio que ali o santo bateu, a gente se entendeu. Aí eu comecei a falar do meu projeto. Aí ela falou, que bom, Débora, eu tô aqui pra... Começou a falar, assim, me acolher mesmo, sabe? Acolher o meu projeto, o meu tema. Ela não falou em nenhum momento pra me alterar de tema. Ela falou, não, se você realmente sabe o que você quer entregar, então você pode continuar, eu vou te dar algumas dicas pra gente poder destravar o processo criativo. Aí ela passou várias atividades que ajudaram a gente a destravar, assim, o conteúdo, sabe? A destravar no projeto, assim, pra gente ter mais ideia criativa. Então a gente fez várias coisas muito legais, assim, que nos ajudaram. E como eu fiquei mais ou menos um mês sem orientação, né? Foi um tempo perdido, né? Que eu falei pra vocês. E aí toda a orientação que eu tinha com ela, eu sempre ia ser a primeira a falar com ela. Por exemplo, ela perguntava quem podia entrar mais cedo na aula. Por exemplo, nossa aula era às 7 da noite e ela podia já às 6 da tarde começar as orientações para ir adiantando o pessoal que estava mais atrasado e tal, e ela tinha esse tempo disponível para os alunos. Aí eu falei para ela, professora, é comigo então que você vai ter a primeira orientação, porque aí eu quero aproveitar o máximo de tempo possível. E eu aproveitei, assim, sabe, todas as orientações que eu fiz com ela, eu tirei todas as dúvidas, pedi ajuda, auxílio também, porque eu tava meio que travada no início. Aí depois ela foi passando algumas atividades práticas que me ajudaram a continuar, sabe? E foi muito bom, assim. Eu fiquei com muito medo, porque assim, se fosse ruim a segunda orientação, eu teria que ir com ela até o final também, porque eu não podia mais alterar. Mas graças a Deus deu tudo certo, ela foi uma pessoa maravilhosa. E o santo bateu, assim, eu acho que a minha dica é essa, se você vê que você não tá se entendendo legal com seu orientador, vale a pena você trocar, sabe? Por mais que o tempo seja curto, que passa muito rápido, mas eu acho que vale a pena, entendeu? E sempre pergunta, assim, para os outros orientandos que tiveram aula com o seu orientador, como que foi, e como eles podem passar dicas, sabe? Porque às vezes o professor realmente ele não tem domínio daquilo que você quer fazer. E, por exemplo, esse professor que eu escolhi trocar, o professor João, ele é muito bom com teoria. Então, se eu tivesse pegado ele no TFG1 para me passar orientações de como fazer a minha pesquisa, ele seria muito bom, porque ele manja muito assim de teoria de pesquisa, sabe? Mas só que no TFG2 já é outra coisa, você precisa ter domínio da arquitetura realmente, do que você precisa entregar de arquitetura, não é mais teoria. E essa professora me ajudou com isso, eu entendi que ela tinha domínio da arquitetura, de como envolver toda a parte estrutural com arquitetônico, e isso me ajudou muito, sabe? Porque o professor ele tem domínio do que ele está falando. E tem também paciência para ensinar aqueles que têm mais dificuldade, né? Tem professor que não tem paciência, que não tem aquela vontade de ensinar, sabe? Mas tem professores que têm a paixão, que têm gosto, prazer de ensinar os alunos, e isso vai cativar os alunos, e isso que nos conquista, sabe? A gente vê de tudo, mas assim, essa é a dica que eu dou pra vocês. Se vocês têm certeza que vocês querem trocar de orientador, troque. Não espere chegar ao final da avaliação para vocês se arrependerem disso, sabe? E vai dar tudo certo. É só ter mais paciência,
controlar a ansiedade, que vai dar tudo certo.